Oferecimento: Grupo Creluz e Sicredi. Olá, você que acompanha os canais da Novo Rural. Hoje o nosso assunto por aqui é fruticultura e a gente vai conversar com o Doraci Bedin, que é extensionista da Emater. Para a gente começar a nossa conversa, Doraci, já começamos a colheita do pêssego. Gostaria que você atualizasse para a gente como é que está esse panorama aí na região de Alpestre, Planalto, Trindade do Sul, que são municípios que têm áreas representativas quando a gente fala em produção de pêssego com foco comercial. Doraci, seja muito bem-vindo aos canais da Novo Rural. Graciele, muito obrigado do convite. Então, assim, para nós conversar um pouco sobre a questão de pêssego no momento, né, e posterior de uva. A nossa região, ela tem 3 municípios que se destacam na produção de pêssego, que é o município de Alpestre, o município de Planalto e o município de Trindade do Sul, onde esses 3 municípios, eles têm, então, uma área em torno de 30 hectares para cada município, nessa média como um todo. Em relação à questão da colheita, nós estamos, então, vivendo já um momento onde que, por volta de 50% a 55% da sua produção já está colhida. Nós temos a questão da precocidade, pelos aspectos, então, climáticos do nosso município e arredores, cultivares precoces, mercado diferenciado, então, anima o produtor a querer, então, se interessar por ter plantas precoces, colheita precoce, então, temos uma valorização do fruto como um todo, e dizendo que ele é basicamente, acima de 90% das nossas áreas aqui, elas são para venda in natura, destino mesa. Indústria, muito pouco. Certo. Como é que está a qualidade dessas frutas nesse ano, Bedin? A gente sabe que a gente teve um ano bastante atípico quando o assunto é clima, por exemplo, né? Como é que isso interferiu aí também na nossa produção de pêssego? Assim, Graciele, para ver assim que o frio, né, é importante até num certo momento, e aí depois ele acaba se tornando muitas vezes até um problema, tá? Mas em si tivemos um pequeno problema com frios um pouco fora de época, até pela questão da precocidade das plantas, mas o fator que assim foi assim determinante para a diminuição da qualidade foi esse período chuvoso dos primeiros 22 dias de outubro, tá? Então, essa chuva que ela ocorreu, ela foi de uma forma excessiva, e aí ela comprometeu a qualidade dos frutos que estavam, assim, prontos para serem colhidos nesse período. Tá? Então, nós tivemos uma parte da produção que ela ficou comprometida em qualidade, em função de que, justamente quando a gente iria iniciar o processo de colheita, essa chuva toda acabou que comprometendo a qualidade do pêssego que estava em processo de maturação. Tá certo. Não sei se tu pode comentar um pouquinho em relação a preço, se a gente tem uma diferenciação muito grande do ano passado, como é que está essa margem aí para o produtor desse ano? A questão do pêssego, ela tem 2 questões importantes. Nós temos, assim, uma é produtor que ele vende para o terceiro, e a outra que tem um produtor que ele mesmo, ele trabalha direto, né? Não digo direto ao consumidor, mas semi-direto. Ele consegue vender, por exemplo, uma rede de supermercados, ou coisa assim. E aí, no meio disso, tem outros produtores que vendem para a gente diz um comprador, ou alguns dizem outro termo e tal, e que esse passa para o dono, por uma empresa que faz uma rede de supermercados. Então, quer dizer, esse nosso produtor aqui, o nosso está vendendo mais uma média de 3, 4 reais ao quilo agora, mas no início ele começou por volta de 5 reais ao quilo, e agora vem diminuindo até para essa semana aí, já isso está a 3,50 nessa média por quilo recebido do produto.
Outra cultura bastante importante para a região é a da uva. E, Bedin, a gente tem aí umas características bastante particulares, não é? O pessoal tem apostado em cultivares como a Venus, que ela é conhecida por ser mais precoce, certo? Então, eu gostaria que você atualizasse a gente como é que está. Já começou a colheita dessa cultivar? Como é que está o trabalho de colheita e também a qualidade dessas frutas aí que são colhidas tão precocemente aí na nossa região? Pois é, assim, o que está acontecendo é que estamos iniciando a colheita da uva Venus no município de Alpestre. Então, agora, semana que passou, tivemos colheita, tivemos, então, venda de valores bem significativos, entre 6 até 7 reais ao quilo. Então, uma uva de qualidade, tá? Um valor comercial importante, uma alternativa interessante para o produtor, dizer que a gente fica, então, contente para quem consegue chegar nessa produção. Frederico Westphalen é outro município que tem uma pequena área, Ametista do Sul tem uma pequena área, e nós, Planalto, aqui, não temos a cultivar Bordeaux, a cultivar Venus. Então, o que acontece? Nós, dizer para vocês que, assim, que o que a gente está observando é que esse mercado, ele é um mercado importante, interessante, mas também ele tem uma limitação de possibilidade de produção num período diferenciado. Então, quer dizer, nós temos que ter uns lugares, assim, não é para todo produtor poder produzir, porque senão para os outros não vai ter essa maturação de forma diferenciada, então não tem porquê. Então, por isso que ele é bem específico, e a gente, então, entende que precisa o agricultor consultar a área técnica para analisar sobre se ele pode ou não, se na condição da propriedade dele é possível cultivar Venus, no caso. Em relação às Niágaras, principalmente a Niágara Rosa, que nós temos em toda a nossa região aqui, nós estamos, então, com uma expectativa de início de colheita agora para o final desse mês de novembro, tá? Então, Alpestre, Planalto, Frederico, Ametista, nossos municípios aqui próximos que têm produção, imaginamos, então, que por esses dias ali nós vamos ter, então, as primeiras colheitas para Niágara Rosa. O que aconteceu nessa cultivar é de que ela foi, assim, em função um pouco dos momentos climáticos, ela teve, por exemplo, 2 processos de produção, de brotação e de produção. Então, nós tivemos um momento que tinha Niágara Rosa florescendo, aí ela desenvolveu, e aí daqui a pouco ela teve uma outra pequena brotação e uma floração, tipo, 20 dias após isso. Quer dizer, então, vamos ter uma parte de uva madura e a outra vai estar em enchimento de grãos, tá? Tudo ok. Em relação à uva Bordeaux, que é uma área muito forte que tem aqui na região, então nós tivemos uma influência um pouco maior, porque nós pegamos justamente o período de floração da Bordeaux no período de chuva excessiva. Então, nós tivemos abortamento de forma, assim, significativa financeiramente, né, mas no fator negativo, então, quer dizer, perdas, e que isso, de modo geral, a gente pode dizer, assim, que em torno de 20%, 25% da produção da Bordeaux ficou comprometida, então, com esse fator climático aí dos 20 dias iniciais de outubro aí com chuvas acima da média e justamente num período sensível, onde atingiu a cultivar Bordeaux. Para as outras cultivares de menor expressão, a gente está vendo assim que tudo leva a crer que vamos ter uma safra dentro da sua normalidade. Tá certo. Talvez tu pode até explicar para a gente, que diferencial que o produtor precisa ter, ou que requisito, digamos assim, né, na propriedade dele, para que, de fato, a uva Venus seja estratégica no sistema de produção dele. Olha, nós temos aqui o nosso grande aliado, que é o Rio Uruguai. Então, como o Rio Uruguai ele está próximo, então alguns municípios até são lindeiros,
eles favorecem pela questão da possibilidade de clima, e não só, mas temperaturas, no caso, né? Principalmente a temperatura, e próximo do Uruguai, a temperatura, pela questão da água, ela fica maior, e aí impede a geada. Então, que é o grande, vamos dizer, obstáculo para a uva precoce. Então, os municípios que têm, e a questão da altitude também é importante, né? Mas principalmente essa questão da temperatura. Então, temos todo o Vale do Uruguai aqui. Se o produtor tiver vontade, tiver interesse, ele consegue produzir a Vênus nesse período e consegue entrar no mercado, eu digo assim, sozinho. Ele tem um período que não tem essa uva, e outras uvas não existem na região, ele fica sozinho no mercado. Então, quer dizer, ele consegue ter preço. Tá certo. Quem sabe, para a gente finalizar, Abidin, eu te convido a deixar uma orientação, tanto para aquele produtor de pêssego que está em plena colheita, como também para o produtor de uva que está aí se encaminhando para esse final de ciclo e se preparando, quem já não está colhendo, se preparando para a colheita em breve. Isso. Falando, então, em relação à uva, o que a gente tem notado é que, assim, todos os anos a gente está observando que acontece alguns problemas, assim, na comercialização. Então, a dica que a gente dá é que o produtor tenha uma organização de um pré-contrato, né? Porque a gente vê que tem produtor que vai ao desespero, aí ele fica esperando muito para colocar, assim, à venda o seu produto, e aí chega lá na hora da colheita, a uva está madura, ele não tem câmara fria, e aí ele acaba fazendo um mau negócio, tá? Então, assim, por uma questão, assim, tipo de organização, eu oriento que o produtor, ele faça a sua pré-venda, que ele planeje a sua venda de uma maneira um pouco mais, tipo assim, antecipada, né? E isso vale também para o produtor de pêssego, porque a gente nota aqui no município que tem produtores que têm câmara fria, tem produtores que não. O pêssego, quando tem o seu período ideal de colheita, como a uva da mesma forma, câmara fria para essas duas atividades é super importante para poder, então, colher no momento certo e não se apavorar na hora de comercializar. Então, acho que isso é importante. Tem a questão das embalagens, que são bem importantes para que seja feita, então, a colheita. E os cuidados na colheita sempre tem que existir, né? Questões de higiene, principalmente, a questão de forma de transporte. Então, tem algumas coisas que são essenciais, porque não adianta muitas vezes você produzir, tem um produto bonito, e daqui a pouco você, né, tira o valor dele em função de uma prática não bem executada. Tá certo, ótimo, excelente. A gente agradece a Doraci Bedin, que é extensionista da Emater, em compartilhar aí essas informações, e a gente vai atualizando ao longo da safra como é que vai o andamento desse trabalho. Doraci, obrigada por ter participado conosco. A gente que agradece e fica à disposição para outra oportunidade. Se inscreva em nossos canais digitais, no Facebook Novo Rural, no Instagram, @Novo Rural, no YouTube Novo Rural, e siga conosco também em www.novorural.com.